continuando, né, sobre o livro de Jó. Vocês que têm a revistinha que eu passei. Quem não tem, já pode pegar lá no livro de Jó. Você pode encontrar ele mais ou menos no meio da revista. E a lição de hoje está maravilhosa. Para ser sincero para vocês, quando eu comecei a ver esta lição, pensei, nossa, parece uma lição tão filosófica, tão complicada de se entender. Até orei, né? Deus, me dá discernimento desta lição. Deus foi me mostrando algumas coisas pelas quais eu passei, eu fui entendendo algumas coisas. E aí o tópico da lição é essa. Será que se tem sofrimento é porque a pessoa está em pecado? Será que há pecado oculto? É interessante que quando alguém está passando por alguma dificuldade, quando alguém está passando por alguma luta, geralmente quem não tem muito entendimento ou discernimento da palavra, começa a acusar. Quem já passou por isso aqui? De acusações. No momento que você mais precisa, no momento que você mais sente dor, ao invés de você receber amigos que te ajudam, que te apoiam, sabe o que acontece? Eles te dão facadas, é ou não é? Quando você passa por alguma dificuldade, sei lá, seja um desemprego, seja uma dor da perca de um filho, seja de várias coisas. As pessoas que não entendem a sua vida, elas vêm e começam a te acusar. Elas começam a falar coisas que ela não sabe como está o seu coração. E essa lição nós vamos falar sobre isso. Imagine Jó. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu a esposa dele largou ele no momento que ele mais precisava. Ele perdeu filhos, ele estava doente, ele não tinha nem condições financeiras. E no momento que ele estava ali, numa dificuldade tão grande, veio os amigos dele de infância, amigos do coração mesmo. Só que ao invés dele receber uma palavra de conforto, os amigos dele acusaram e colocaram ele mais para baixo. Sabe o que Bildade disse? Nós vamos aprender sobre Bildade. Bildade falou para Jó assim, Jó, de certo, os seus filhos morreram porque eles pecaram. Os seus filhos morreram, Jó, por culpa sua. Você não orou o suficiente. Na realidade, você estava orando é porque eles tinham pecado. Então, o amigo de Jó, por nome de Bildade, ele vem com essa teologia de acusar os cristãos. Eu percebo muito bem lá em Mateus, Jesus chegando muitos para os fariseus, porque os fariseus, eles fechavam as portas dos céus. Eles não conseguiam cumprir as coisas. E aí, aqueles que não cumpriam, eles acusavam. Eles fechavam. Quantos de nós não ouvimos ou nós não somos assim, né, com outros irmãos? Talvez acusando, talvez julgando. Talvez falando coisas que nós nem temos todo o conhecimento. E é sobre isso que nós vamos falar. Já aí na lição 7, nós entendemos o livro de Jó, falamos como que é o contexto, falamos quem era Jó, onde que Jó nasceu, nós estudamos sobre isso. Falamos da realidade de Satanás com Jó, o drama que Jó passou, e Jó começou a reclamar o lamento dele, das dificuldades dele. Nós falamos na aula passada que ele veio praticamente com a mesma teologia de Bildade. Se você está passando por dificuldade, é porque você está pecando. É porque você tem pecado. E é justamente sobre isso que nós vamos ver. Você que não tem a revistinha, você pode abrir a Bíblia. Na leitura que nós vamos ver agora em classe. Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. E o 18 e o 25. Se você não tem, nós vamos estar colocando aqui na tela, tá? Você que está em casa também pode pegar a Bíblia. Vamos ler a leitura bíblica e vamos compreender cada versículo a partir de agora. Olha o que diz Jó, capítulo 8, do 1 ao 4. Então, Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? E ele continua, de certo, sabe o que acontece? Os seus filhos pecaram contra Deus.
e ele os castigou como merecia. Imagine a dor daquele que perdeu um filho, né? Chegar uma pessoa e falar assim, ó, você perdeu seu filho por culpa sua. Você perdeu o seu filho porque eles pecaram. Você perdeu o seu filho porque... Imagina, a pessoa já está passando por um luto, por um sofrimento e vem outro. Esses dias eu tive num luto, e a gente sabe que essa pessoa que faleceu não era uma pessoa muito boa. Mas aí a gente chega para os filhos dele, que morreu o pai, e fala assim, não, mas seu pai, ele faleceu porque seu pai era um bêbado, seu pai era isso. Ele poderia ser tudo o que for, querido, mas no momento de dor, você tem que ter muito discernimento e conhecimento para não falar certas coisas. E Bildade fez isso. Bildade acabou com Jó. E ele continua lá no Jó, capítulo 18, do 1 ao 4. Então, Bildade, da região de Sua, em resposta disse, Jó, por que você não para de falar? Você está reclamando, Jó? Por que você continua falando? Cale-se, Jó. Preste atenção e então podemos conversar. Ele fala, para de murmurar, Jó. Agora eu, o seu amigo, sei tudo da sua vida, tenho todo o conhecimento, eu vou te falar o que está acontecendo com você. Porque você pensa que não temos juízo, que somos como uns animais. Olha o que Bildade fala. Com a sua raiva você está se ferindo. Será que você pode estar zangado? O mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? Você está achando que você é quem, Jó? Para ficar reclamando, para ficar murmurando, lamentando. Eu, Bildade, eu tenho um conhecimento. Eu sei o que eu estou falando, né? Ele chega com essa teologia. No 25 ele continua. Então Bildade da região de Sua também disse, Deus é poderoso, deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Ele está acusando Jó e ele faz essa pergunta. Será que alguém é justo diante de Deus? Será que o que você está passando agora não é por causa de algo errado que você fez? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus, até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeito. Que dizes então desse ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? Imagine, Jó, além de ser acusado pelos filhos dele ter morto, agora a Bildade ainda chega e fala, você é um verme, você é um animal, você é um pecador, você não vale nada. E eu costumo pensar assim, que geralmente são as pessoas mais próximas que acabam com a gente. Verdade ou não? Parece que seja parente, parece que até líder, parece que até aqueles que mais próximos é que vem e nos esmaga. Ao invés de nos levantar, né, tem pessoas inclusive que vai buscar... Por que tem muita mulher que vai buscar conselho com amigas, com outros amigos? Porque talvez o marido, ao invés de ajudá-la, faz acabar com ela. Sim ou não? Bildade, ao invés de ajudar, né, além dele acusar Jó, ele ainda fala para Jó assim, você é um verme. O que você está pensando que você é? Confessa seu pecado. Confessa, você está pecando, cara. Confessa. Que valor você tem um verme, um animal para Deus? É forte, né? E aí ele vem no texto áureo da nossa lição. De certo, Jó, de certo porque você estava orando aí, os seus filhos morreram, culpa tua. Porque eles pecaram. Você não orou. Imagine talvez as suas filhas, os seus filhos indo para as drogas e você fez de tudo para não ir. Imagine o seu marido, o seu cônjuge, você tentando trazê-lo para Deus, você fez de tudo. Só Deus sabe o que você fez. E aí a outra pessoa chega e fala assim, você é culpado do seu marido estar deixando. Você é culpado dos seus filhos estarem para a droga. Você é culpado. Na realidade, o tópico é hoje. Geralmente, nós temos mais pessoas para nos colocar para baixo do que nos levar. Sim ou não? Felizmente, na verdade, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. Os irmãos que deveriam apoiar, que deveriam levantar, o que eles fazem? Eles acusam. Então, nós vamos ter aqui a palavra de Deus, ela costuma ser como uma faca de dois gumes. Será que nós estamos acusando alguém quando ela está passando por uma dificuldade?
Olha uma reflexão. Ou será que eu estou tratando com amor? Será que eu estou tentando compreender? Será que eu estou tentando entender? Então, primeiro, o meu lado, como cristão. Será que eu, como cristão, estou ajudando um parente, estou ajudando alguém? Ou estou tentando ainda colocá-lo mais para baixo? Ou estou tentando derrubá-lo mais? O que eu, como cristão, estou fazendo? Para refletir. E do outro lado, será que eu, que estou passando por uma luta, por uma tribulação, um sofrimento, será que as pessoas estão me ajudando ou elas estão me apunhalando pelas costas? O que vocês acham? Tem isso demais, então, dos dois lados. Primeiro nós vamos entender quem era Bildade. Bildade, ele era lá da região de Sua. O nome dele hebraico significa filho da contenção. Suíta, pode ser descendente do Abraão. Por que isto é importante? Para a gente saber quando que aconteceu a história de Jó. Foi lá na época de Abraão. Se você observar, o livro de Jó está mais ou menos no meio da Bíblia. Porém, geralmente as pessoas falam isso, que Jó, ele foi lá no início, lá para Gênesis. Ele era para ser praticamente o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Então, para a gente entender quem era Bildade, a gente entende quando que isso aconteceu, que foi lá na época de Abraão. Nós vamos entender a teologia de Bildade. Talvez você pode falar assim, isso é a teologia do meu pai, isso é a teologia da minha esposa, isso é a teologia do meu amigo ou do meu líder, porque a gente vai ver muitas coisas semelhantes aqui. Coisas que aconteceram lá muito tempo atrás, acontece ainda hoje, né, que é a Bildade. Primeiro, Bildade, ele chega de uma forma bruta, violenta. Ele não vai chegando e batendo a mão nas suas costinhas, que nem ele fez, não. Ele vai chegando com palavras duras, com palavras difíceis. Você está desempregado, você não estudou, seu vagabundo, desse modelo. Você está doente porque você não faz exercício, seu incompetente. Ele, em nenhum momento, ele chega com palavras doces. Você não veio para a igreja porque você está pecando, rapaz. Não sabe nem se a pessoa está doente. Não sabe nem como que a pessoa está. Então, Bildade, ele chega dessa forma dura. É tão duro que ele chama Jó de verme. De animal. Quem já passou por isso aqui? Quem já recebeu uma palavra dura? Muitos. Eu, principalmente, passei de parentes. Nunca vou esquecer, num momento de dificuldade financeira, que eu não tinha muitas coisas financeiras, desempregado, tentando encontrar emprego. Uma pessoa, que eu não vou falar o nome, entrou na minha casa, abriu a minha geladeira, viu que não tinha nada e falou: você está colocando o seu filho para passar de fome. Você não compra iogurte para o seu filho. Você é um irresponsável. Você não trata bem o seu filho. Quem é a pessoa de fora para chegar e falar que eu não dou alimento para o meu filho? Isso corta, não machuca. E as pessoas, elas não têm papa na língua. Elas vêm e acabam com você. E foi assim, Bildade. Bildade chamou Jó de verme. E aí, ele fala: se Deus é tão santo e justo, por que Deus ia fazer você sofrer? Se você acha que você é justo, Jó, você está pecando, por isso que você tá sofrendo desse jeito. Então, a primeira coisa, ele chega de palavras duras. Segunda, ele vem falando que Deus, ele é santo e justo, e realmente é, mas ele não vai fazer sofrer uma pessoa justa. Por isso que você tem pecado. É isso que ele está chegando e falando para Jó. A terceira coisa que ele fala, ele diz: a minha religião, a minha teologia, o que eu acho, é como se ele pegasse palavras da Bíblia e falasse: é assim e assado. Eu penso que é assim e assim é o correto. Quantas igrejas, quantos líderes, quantas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem irmãos, não estão cheias de sabedoria própria, cheia de opinião própria. Hoje a internet está cheia, né? De pessoas que falam comentários ofensivos, de pessoas que acabam uns com os outros porque elas acham que estão certas, que elas acham que o correto é assim. Quando eu comecei a minha vida cristã, né, existia muito essa questão de doutrina na igreja. Você não pode usar bermuda porque é pecado. De batom, jamais. Hoje isso mudou muito, mas acontecia que os jovens sentavam de um lado, as mulheres do outro e os homens do outro. Quem já passou por isso?
né? Eu não sou tão velho assim, vocês também não, né? Então, a pessoa que ela chega nessa doutrina, assim como humildade, se ela vê você fazendo uma coisa que para ela tá diferente, ela vai te acusar. Eu nunca esqueço um dia que eu e meu amigo fomos visitar uma igreja, nós temos o costume de bater palmas no louvor. E na hora do louvor, nós dois levantamos e começamos a bater palma, né? E tá lá animado. Quando a gente olha uma igreja mais ou menos de 500 pessoas, ninguém estava batendo palma. A gente passou numa vergonha, aí o povo achava que aquela forma da gente fazer, de bater palmas, porque a tradição, a religião, a doutrina deles era tão severa, que bater palmas em um culto é uma ofensiva para Deus. E humildade vem desta forma, aplicar a sua religião. Então a primeira coisa, ele vem falando da questão do pecado em contraste com um Deus santo, justo, verdadeiro. Deus é santo e justo, sim ou não? Claro que é. Agora, se Deus ele é tão santo e tão justo, assim como Bildade vem falando, Bildade vai falar assim, Deus é tão santo e tão justo, que se você pecar, você vai ter consequências, e isso tem. Só que ele vinha acusando muito Jó, falando que Jó tinha pecado, mas ele não sabia de toda a história. E assim acontece conosco. Nós encontramos uma pessoa, às vezes pela aparência, às vezes com o coração cheio de mágoa, ofendemos um ao outro sem entender toda a história dessa pessoa. Sem entender o que essa pessoa está passando. Sem entender o porquê que essa pessoa está passando. E geralmente a gente começa a acusar. Então hoje nós vamos aprender que a teologia de humildade não é correta. E ele fala assim para Jó, se você afirma que não tem pecado, você está condenando a Deus. Como que pode um Deus santo e justo deixar você sofrer assim? Aí a gente costuma ouvir muito do diabo. Eu falo porque eu passei por isso. Como que pode, Senhor? Eu oro. Senhor, eu vou na tua casa. Senhor, eu não bebo, eu não fumo, né? Como que eu posso estar passando por isto? Se eu não estou em pecado. Muitas vezes a gente começa a se perguntar, por que eu estou passando por isso? E Bildade chega em Jó e fala dessa forma, você está passando por isso porque você está pecando. Não era isso. Jó, ele estava passando por uma provação. Muitas vezes estamos passando por coisas nas nossas vidas e o que estamos passando na nossa vida não é consequência do pecado em si, mas é uma provação de Deus nas nossas vidas. E Bildade, ele veio falando, se Deus ele é tão santo e Deus ele é tão justo, Deus não te deixaria passar por isto. Acontece isso demais conosco. Ainda mais cristãos. Se você é cristão, se você é crente, por que você está sendo assim? Por que você está desempregado? Por que você está passando essa luta? Ora, você pode orar e tudo isso ia acabar. É uma afronta. As pessoas chegam até nós e começam a nos afrontar. O diabo, ele conhece as nossas vidas e ele vai atacar lá na sua ferida. Talvez, por exemplo, você nesse que não esqueceu ainda da sua filha, do falecimento, as pessoas vão chegar e te atacar com isso. E o diabo sabe que vai fazer você depressiva, que vai fazer você ficar mais triste, ele vai te atacar ali. Talvez você, Morgana, que está passando por uma dificuldade, o diabo te conhece e ele vai usar pessoas para te acusar. Você está passando por isso, Morgana? É porque você não vai na igreja. É porque você é uma pecadora. Foi assim que Bildade fez. Né? E acontece isso sim ou não? Infelizmente acontece. Então nós estamos aprendendo aqui. Então Deus, que o Bildade vem falando, Deus, ele não vai punir pessoas justas. Logo, se você está sofrendo, é porque você é um pecador. E eu passei por muitas vezes assim. O diabo chegava na minha cara e usava pessoas para me acusar. Para falar de mim. Deus, ele é santo, você serve um Deus tão amoroso, mas olha aí o que Deus está fazendo com você. Olha aí o que Deus está fazendo com o seu casamento. Você merece isso, você merece uma esposa assim, você merece um filho, você não merece.
Acontece isso com vocês ou não? Muitas vezes o diabo vai pegar pessoas para colocar palavras para te acusar, para te derrubar. E ele vai falar ainda, Deus é bom. Aí sabe o que eu percebo hoje, por exemplo, do Covid? Eu vi muita gente, não foi poucas, pessoas falando assim, ele não é um pastor que cura? Por que ele não cura agora essa doença do Covid? Quem já ouviu isso? Ele não é uma pessoa que faz milagre, o Deus dele não é tão bom. Cadê agora os pastores para acabar com tudo isso? Por que você está passando por Covid? Você não é um cristão? Por que você está passando por isso? Você não é uma pessoa boa? Bildade fez isso. Acusava muitas vezes, sabe? Acusava muitas vezes Jó. Jó, você não é justo? Então por que você está passando por isso, Jó? Por que seus filhos morreram? Por que você está desempregado? Por que você está passando doente? Só tem uma resposta para isso, Jó. Você tem um pecado e você não quer confessar. Você é um pecador. Você tem um pecado e não quer confessar. Infelizmente, as pessoas começam a falar sobre isso, ainda mais nessa pandemia. Ainda mais num momento que tantos cristãos estão passando. Que são consequências de muitas coisas. O desemprego não é consequência, talvez, do seu pecado. A sua doença não é consequência do seu pecado. Então, para todo sofrimento, significa que tem um pecado? Sim ou não? Não. Eu não posso afirmar isso. E Bildade afirmava justamente isso. E ele vem fazendo algumas coisas aqui que eu acho até interessante. Preste bastante atenção nisso aqui. Será que toda ação boa, eu vou colher frutos bons? Sim ou não? Não, veio na aula passada, hein? Tá, né? Se eu faço algo bom, significa que eu vou colher algo bom? Se eu, agora ao contrário, se eu faço uma ação mal, eu vou colher algo mal? Se eu faço uma ação boa, eu vou colher algo mal? São perguntas que Bildade ele faz, ele vem com essa teologia afirmando isso. Para toda ação boa, há uma colheita boa. Nós podemos ver pessoas, o João acabou de falar, que às vezes a gente faz tantas coisas boas por pessoas, né? E o que a gente recebe em troca? Ingratidão. Você não me ajudou, você deveria ter me ajudado mais. É assim ou não é? Você é um inútil, se você é cristão, você tem dinheiro, por que você não me ajuda? Então eu estou fazendo algo bom e não estou colhendo algo bom. Então não significa que toda ação boa eu vou colher algo bom. Agora, tem pessoas que tudo que ela faz mal, ela vai colher algo mal? Eu conheço pessoas, inúmeras pessoas, que estão sonegando impostos e estão colhendo lucros. Pode ser que um tempo, e talvez bem lá atrás, bem lá na frente, ele vai colher algo mal. Mas, queridos, talvez ele vai receber isso lá no inferno, mas tem muita gente aqui na terra pecando, tem muita gente fazendo coisa errada, tem muito marido traindo e ainda continua com a sua esposa de forma tranquila. Ele não está colhendo coisas más. Então nós não podemos afirmar. Pode acontecer? Pode, mas nós não podemos trazer isso de uma forma certa. E Bildade fez isso com Jó. Jó, se você é tão bom assim como você diz, por que você está colhendo algo mal? Por que você está sofrendo desse jeito, Jó? Se você fala que é justo, se você fala que não é um pecador, então por quê? Por que você está passando o que você está passando? Joga na cara. E é o diabo. Complicado, né? E nós vamos falar até sobre isso. Será que todo político é corrupto? Será que é porque é político ele tem que ser corrupto? Né? Então, nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós afirmamos sem saber. Nós chegamos já taxando as pessoas, chegamos já julgando as pessoas, mas a gente não conhece a história, a gente não sabe o que ela está passando. Quantas pessoas que eu não conheço casadas, que estão passando por alguma situação e olham para um outro casamento e falam que aquele casamento ali é perfeito. Mas não sabe. Cada casamento é de um jeito, cada marido é de uma forma. Eu queria ter um marido daquela forma lá. Aí as pessoas chegam e falam assim, por que seu marido não é igual o outro ali? Bom, tão santo. Será que é? Então temos que tomar cuidado com isso. E Bildade vem falando sobre isso. E há uma parte que eu acho mais interessante, essa teologia
de Bildade, que se chama manipulação emocional. A manipulação emocional, como acontece? Quando a outra pessoa faz de tudo para que você se sinta culpado. Eu coloquei um exemplo aqui de uma mulher que sofre violência dentro de casa, e o marido chega e fala para ela assim: eu te bato porque você é culpada. Eu te bato porque você não me trata bem. Aí a mulher, ela se sente culpada. O outro faz ela se sentir culpada. Isso é um exemplo de uma mulher, mas a gente pode trazer tantos exemplos assim. A pessoa, ela começa a se sentir culpada. Realmente, né? Realmente eu sou culpado. Olha um outro exemplo aqui. Me queimei com seu café, como sempre você não pensa em mim. Tantas pessoas começam a colocar a culpa em nós, sendo que nós não fizemos nada. E o diabo vai usar outros para fazer com que você se sinta culpado. Acontece isso, sim ou não? Muito ou pouco? Acontece. Então nós temos que perceber as coisas. Como eu trabalhei em lugares onde tinha pessoas que faziam coisas erradas e puxavam o meu tapete para falar que eu era o culpado. Como aconteceu isso comigo? A gente tem que perceber, queridos, que o diabo ele vai usar pessoas. Olha uma outra coisa que o diabo faz muito. Usar pessoas para falar. A pessoa vem, te ajuda em algo, né? Na realidade, você até ajuda ela em alguma coisa. Chega lá na frente, ela precisa de uma ajuda sua. Aí ela vai jogar na sua cara. Ah, mas eu te ajudei tanto. Por que você não pode fazer isso por mim agora? Para que você se sinta culpado. Eu fiz isso e isso por você. Eu orei por você. Por que você não pode fazer isso por mim? Então, as pessoas, e o diabo vai usar pessoas para fazer com que você se sinta culpado. E Bildade estava fazendo isso com Jó. Bildade estava culpando Jó. Jó, se você é tão justo, Jó, é por isto, por isso e por isso. Olha aqui, me senti tão mal da última vez. Sorte que os vizinhos chamaram a ambulância. Você não quer comprar uma casa mais perto? Sogra, né? Pessoas às vezes de mais idade, talvez nem de mais idade, outras pessoas, elas vão criar um contexto, fazer-se de vítima para que você se sinta culpado. Ah, eu estou afastado de Deus, a culpa é do pastor, porque o pastor não vem me visitar, a culpa é dele. Aí o pastor começa a se sentir culpado. Ah, meu casamento está passando por isso, porque na igreja não tem um culto só para casais. Ah, os jovens, eles estão afastados porque não tem um culto para jovens. Ah, eu estou assim, o assado, a culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. E a pessoa ela não assume a sua própria culpa. Ela começa a jogar a culpa em quem? No outro. A culpa é do outro. A culpa sempre é do outro quando existe um separamento no casamento. Sim ou não? A culpa sempre é do outro. Ninguém começa a se enxergar. Não, marido. Não, é minha esposa. Não, ó, eu não vim para a igreja por causa dos meus filhos. Não, acontece isso por causa disso e disso. Sempre a pessoa ela tenta se auto-justificar. E Bildade estava fazendo isso. Olha o que o marido fala para a mulher. Mas quem vai querer alguém como você? Você já tem certa idade. Aí a mulher vai pensar assim, realmente, eu sou velha, eu sou culpada. Você está entendendo? Bildade fazendo isso com Jó. Acontece isso demais. Quantos homens não maltratam mulheres e quantas mulheres também não maltratam homens? Quantos pais não maltratam filhos, fazendo com que eles se sintam culpados de algo que o próprio pai não foi exemplo? Vou dar uma coisa aqui. Às vezes tem um pai que é alcoólatra, né? E às vezes ele entrega uma cerveja para a criança desde cedo, ou um cigarro desde cedo. Aí lá na frente, acontece coisas com os filhos e ele vai pôr culpa no filho. Aí, você é um drogado. Mas não viu que o exemplo veio da onde? Do pai. Não veio o exemplo, vem de casa. Então, muitas vezes queremos fazer tantas coisas uns para os outros, mas nós não
damos os exemplos. Nós queremos que os outros oram, mas nós não oramos. Nós queremos que os outros jejuam, mas nós mesmos não jejuamos. Nós queremos que os outros fiquem firmes, mas nós não estamos. Então, nós temos que também tomar muito cuidado disso. Eu vi um filme ontem para contar um contexto de uma história. Eu não sei se ela foi verdadeira. Um cara trabalha numa ambulância, socorrista, duas pessoas, um motorista e o outro. E sempre ele vai ajudar pessoas quando tem algum momento. E a ambulância pegou e sofreu um acidente. O motorista não teve muitas coisas, muitas sequelas. Mas o socorrista, ele perdeu as pernas. Até aí a gente acha assim, bom, ele perdeu as pernas, ele vai se tornar uma pessoa melhor, ele vai tentar entender o motivo. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a jogar na cara das pessoas o que ele estava passando. Primeiro, o acidente foi um acidente que ocorreu, que foi uma fatalidade. Ninguém teve culpa. Mas ele chegou para o seu amigo que estava dirigindo e falando assim, a culpa é sua, que não dirigiu direito. Fazendo com que o amigo sentisse culpa dele estar sem as pernas. E ele se fez de uma auto-vítima, ele se fez de coitadinho. E aí, na casa dele, com a esposa dele precisava trabalhar, precisava fazer um monte de coisa, e ele jogava na cara da esposa dele. Então, agora você vai trabalhar, vai me deixar sozinho aqui. Quantas pessoas não se fazem de coitadinhos? Para quê? Para que nós nos sintamos culpados. E nessa história desse filme é assim. O cara de cadeira de rodas, pela situação dele, ele colocava a culpa em todo mundo. A culpa é da minha esposa, a culpa é do outro. Mas ele não se tornou uma pessoa melhor, ele se tornou uma pessoa pior do que ele já estava. Quantas pessoas, talvez desempregadas, talvez passando por uma dificuldade, em vez de se tornarem pessoas melhores, ela começa a culpar. A culpa é do governo, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do meu emprego, a culpa é do meu patrão, a culpa é da igreja que não ora, a culpa é de todo mundo, menos dele. Acontece isso ou não? Então, Bildade, ele veio com um pouco dessa teologia. E ele fala, seus filhos morreram, Jó, por culpa sua. Jogou na cara de Jó. Imagine, Jó sofrendo, passando por uma dificuldade tão grande, num momento de dor tão grande, o seu amigo chega e joga na sua cara que seus filhos morreram por culpa sua. Imagine uma mãe que perdeu um filho, talvez porque não deu tempo de chegar. Eu mesmo, o diabo já me usou muito. No sentido assim, me usou não, né? Já jogou palavras, né? Que eu perdi uma tia que era como mãe para mim. E eu trabalhava tanto, eu não tinha tempo de visitá-la. E aí, justamente no dia que eu precisava visitá-la no hospital, eu falei, não, depois eu vou, ela não está tão ruim assim. Depois eu vou. Não fui, fiquei trabalhando. Aí eu só recebi a notícia, sua tia morreu. E o diabo jogou na minha cara, ela morreu por culpa sua, porque você não foi visitá-la. Todos os dias. Porque eu amava ela de uma forma tão grande, e o diabo chegava na minha cara assim, ó, você não foi lá vê-la. Todas as pessoas foram, mas você preferiu trabalhar. Você não foi dar um abraço, você não foi despedir. Esses dias um amigo meu perdeu o pai, ele se sentindo culpado porque deixou o pai ir pescar. Falei, cara, você não é culpado não. Então, o diabo, ele vai usar, ele vai falar um monte de coisas para fazer com que você se sinta culpado. Ele vai tentar te derrubar, te colocar lá embaixo. Ele vai colocar palavras assim, você orou e não foi atendido porque você é um pecador. Por isso, Bildade falava isso. Jó, você está desse jeito, não está sendo atendido, porque você está pecando. Por que seu casamento não melhorou? Porque a culpa é tua, porque você está pecando. Porque você é um pecador, o diabo vai usar isso. Seu marido, esposa, filhos, igreja, estão assim por culpa sua. Por culpa sua. Você merece não ser feliz, pois no seu passado você fez isto, isto e isto. O diabo vai fazer com que você lembre lá do seu passado. Você não é feliz, você não é sarado, você não é curado. Sabe por quê? Lembra daquilo que você fez lá em 1984? Talvez uma pessoa que é casada, né?
a mulher que não consegue, talvez, muitas vezes, esquecer, vai jogar na cara do marido. Lembra daquele dia, lá em 1990, quando a gente namorava? Você fez isso e isso por mim. Querido, eu estou falando isso porque eu passei por isso. Aí eu falei, meu Deus, você precisa ser curada. Você está lembrando de uma coisa que aconteceu lá, que eu nem lembrava disso. E lembra e te joga na sua cara. Eu estou assim, por quê? Porque lá no ano de 1990, você fez isso, 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 isso. Então, vamos resolver isso agora, vamos ser curados. O diabo, ele vai tentar o tempo todo te lembrar de algo que você fez lá no passado. Jó, lembra quando você, Jó, orava pelos seus filhos? Você não orou direito, Jó. Por isso, Jó, que eles morreram, Jó. Pensa, querido, a gente está passando por tanta dificuldade, por tanta dor, vem um outro ainda te derruba mais ainda. Você já está sofrendo ali, está passando por coisa ruim, aí vem uma pessoa, um abençoado, entre aspas, de Deus, te derruba, te joga mais coisas. E é isso que Bildade fazia. Você nunca vai conseguir mudar, a culpa é sua e você começa a carregar uma culpa. Bildade, diabo usou Bildade para acusar Jó. O tópico 2 fala sobre isso. É uma compreensão limitada da natureza de Deus. Na teologia de Bildade existe uma compreensão limitada, incompleta, sobre a questão da graça de Deus. O que ele vem falando sobre isso? Primeiro ele vem culpando Jó. Jó, você está assim, Jó, porque você é um pecador. Agora, Jó, para resolver isso, você precisa merecer. Você precisa fazer por merecer. Sabe o que você precisa fazer, Jó? E a gente ouve muito isso hoje. Você precisa ir, Jó, fazer uma campanha de 7 dias num monte. Você precisa merecer. É uma forma de meritocracia, de merecimento. O ser humano precisa se esforçar para alcançar o favor de Deus. Para Deus te tirar deste lugar aí, você precisa orar mais. Você precisa fazer uma campanha de 21 dias num monte, orando e jejuando. Para Deus te livrar disso daí, você precisa mostrar que merece. Então, a teologia de Bildade. Primeiro, você é culpado. Segundo, para você sair disso daí, para Deus mostrar o favor, você precisa fazer coisas mais. Você precisa orar mais, Jó. Jó, você precisa confessar o seu pecado. Você precisa fazer algo. Jó deve confessar seu pecado e agora ser justo. Enquanto Jó, você não ser justo, você não vai sair deste lugar que você está. E aí ele vem em Jó 8, 5, 7. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele vai se levantar ao seu favor. E vai te restabelecer no seu lugar. Quantas vezes o diabo não jogava na minha cara? Você está desse jeito porque você é um pecador. Agora você tem que orar mais. Você tem que jejuar mais. Você tem que se esforçar. E aí a gente vem numa teologia de justificação. E eu venho fazer uma pergunta para vocês. Quantos por cento você se considera justo diante de Deus? Quem acha que é 5%, levanta a mão. Quem acha que é 25%, levanta a mão. Quem acha que é 80%. Quem acha que é 100% justo diante de Deus. Bildade, ele vem falando justamente isso. Jó, quantos por cento você acha que é justo? Jó sabia muito bem que ele não era justo diante de Deus. E a pergunta de Jó é como a de muitos hoje. Como se justificaria o homem perante Deus? Como que eu poderia sair deste lugar que eu estou? Jó, ele vem trazer Cristo. Eu preciso de um mediador. Eu não sou justo. Realmente, eu não me considero justo diante de Deus. Então eu preciso de alguém entre eu e Deus Pai. Eu preciso de alguém que me entenda. Eu preciso de alguém que fale a minha língua. Eu preciso de alguém que conheça a dor que eu estou passando. E ele vem falando de justificação.
Deus, Ele é o juiz, Ele aplica justiça, Ele é misericordioso, sim. E nós sabemos que temos pessoas que são culpadas do seu pecado. Israel muitas vezes foi um pecador. Nós temos a lei, mas nós temos o Cordeiro. Então sim, eu posso ter pecado, eu sou o culpado, Deus é o juiz, mas eu tenho aqui no meu meio Cristo. Cristo entende a minha dor. Cristo entende o que eu estou passando. E eu gosto muito de uma letra que fala, da Bruna, que fala advogado fiel. Quem já ouviu essa música? Como que ela é? Lembra da letra? Advogado fiel. Advogado fiel. Se as pessoas tentaram colocar pedras contra você, se as pessoas tentaram te jogar lá embaixo, assim como fez Jó, nós temos um Cristo que te entende. Entende o que você está passando. Entende a sua dor de luto. Eu lembro de um versículo que ele é tão pequenininho que fala, e Jesus chorou. Aquilo é tão forte, sabe por quê? Porque na morte de Lázaro, Jesus entendia a dor das pessoas, de tal forma que ele foi humano para entender o que a gente passa. As pessoas podem falar o que quiser de você, mas só Jesus te entende. As pessoas podem te acusar, podem te derrubar lá para baixo, pode fazer um monte de coisa, mas só Jesus sabe o que você está passando. E Jó falou assim, ó, você pode me acusar, Bildade, você pode falar tudo que você quiser, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Cristo entende o que eu estou passando, porque eu sei que eu não pequei, eu sei que o que eu passei lá atrás passou, agora eu sei que eu preciso de um Jesus para me levantar, eu sei que o meu Redentor vive. Deus é santo e justo, sim. Pecador é culpado e merece ser punido, sim. Porém, Jesus morreu no meu lugar para me entender, para me levantar. Isso é muito lindo, queridos. As pessoas podem nos culpar. As pessoas podem fazer tudo. Eu nunca esqueço de um testemunho quando eu acabei de me converter. Eu era até um pouquinho mais fervoroso. E eu recebia muitas acusações no meu emprego. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava em 2 empregos. Eu levantava às 5 horas da manhã, trabalhava num emprego, tinha 15 minutos de almoço, saía correndo e ia para o outro emprego, porque eu fazia estágio. Eu fazia estágio de manhã, tinha 15 minutos de almoço e estágio à tarde. Então, era tudo muito corrido, mas isso não vinha em questão. Pegava 11 ônibus por dia, ia para a faculdade e chegava em casa. Então, era muito corrida a minha vida. Só que no emprego onde eu estava à tarde, a pessoa, ela percebia que eu era cristão e ela fazia de tudo para me derrubar. E ela chegava e falava assim, coisas que eu nem mexi. Ela pegava e falava para mim assim, perdeu esse boleto e a culpa é sua porque você não organizou. Isso aqui que sumiu é muito sério. E a gente costuma dizer um jargão, né? A culpa é do estagiário. Quem já ouviu esse jargão? Tudo era culpa minha, eu não estava entendendo. Eu falei assim, meu Deus, eu nem mexi nisso, como que ela está me colocando culpa em mim? E ela falava, né, que ela era gerente, né? E ela falava assim, a culpa é sua. Sabe o que eu lembrava? Falava, peraí, vamos parar um pouquinho, não conversava com ela. Eu descia as escadas correndo, trancava a porta, ajoelhava e falava, Deus, o Senhor sabe que eu não mexi nisso. Deus, o Senhor sabe que eu não tenho culpa disso. Agora, se o Senhor está ao meu favor, quando eu subir essas escadas, esse boleto, isso que ela falando que perdeu, vai encontrar. Queridos, era dito e feito. Eu orava, subia as escadas e ela falava assim, eu encontrei o negócio. Aí eu falei, com quem que estava? Estava com fulano, com ciclano. Mas eu ficava calado. Eu falava, bendito seja o Senhor. Deus nos ouve, Deus nos entende, Deus está ao nosso favor. Eu nunca esqueço, ela me acusava, eu descia a escada, orava, subia e ajoelhava. Quando chegava lá, ela encontrava. A culpa já não era mais do estagiário. Então, queridos, o Senhor nos conhece. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o que você está passando. A próxima coisa que Bildade vem falando é dessa questão da moralidade tradicional, da religião. A minha religião diz que você precisa orar assim, assim, assado.
Sabe por que eu estou falando isso? Porque também me lembra algumas histórias. Quando eu comecei a namorar uma menina da igreja, e ela era de uma igreja diferente da minha, e eu lembro que uma vez eu a convidei para ir para a minha igreja, e nós tínhamos o costume, e até hoje nós temos, de chegar na igreja, dobrar os nossos joelhos e orar. Então eu fazia isso, né, na frente dela normal, e aí ela chegou em pé, e eu dobrei meu joelho, estava orando, e ela olhando para mim, né. Aí, na hora, né, a tradição religiosa dela, o costume dela, chegou e falou para mim assim: por que que você está orando de costas para o altar? Eu falei: eu estou orando para Deus, o altar está lá. Não, não pode fazer isso. A gente não pode ficar de costas, orar de costas para o altar. Nem vou falar o nome da igreja dela, mas é a igreja evangélica. É pecado. Então a tradição religiosa dela, e muitas vezes muitos cristãos, que talvez até mais antigos, eles vão chegar até você e vai falar para você que a religião, que a tradição, que o correto é isso, isso, isso. Você tem que louvar assim, assim, assado. Que no meio do culto você não pode ficar calado. Talvez tem pessoas que recebem tanto de Deus calado. Tem pessoas que não gritam, mas recebem muito mais de Deus. Sim ou não? Tem pessoas que ouvem louvores mais agitados, rock, e recebem muito mais de Deus. Então quem sou eu para chegar e falar que o correto é assim, que o correto é assado, que o correto é dessa forma? E Bildade fez isso. Jó, a tradição religiosa, a minha tradição, a minha religião diz, Jó, que você está assim, Jó, por isto e por isso, por isso. Quantas vezes nós não escutamos de irmãos assim? Quando as pessoas se convertem, nós temos o costume de chegar até elas e falar: agora, a partir do momento que você se converteu, você não vai ser pobre mais, agora você vai ter um carro. Queridos, quem disse isso? Por que tem muitos cristãos fracos hoje na fé nessa pandemia? Porque eles vieram de uma tradição religiosa que crente não deve sofrer, que crente não deve passar por luta, que crente não passa por isso, que crente não vai ter pobreza, que crente pobre, esse negócio é errado. Você não pode ter um carro quebrado. Você não pode ser doente, você não pode ter tristeza, porque a teologia da prosperidade diz que cristão tem que declarar a chave da vitória. Eu já vi até uns cristãos vindo uns carros bonitos, né? Vou ali chegar naquele carro, vou ungir, porque aquele carro vai ser meu. Então nós sofremos porque nós passamos por uma tradição, nós achamos que isso é o correto. E não foi isso que Jesus disse. No mundo tereis aflições. Eu vim para trazer espada. Eu vim para trazer luta. Mas tem de bom ânimo, porque em mim sois mais que vencedores. Então, isso não significa que é porque eu estou desempregado, é que eu estou pecando. Não significa que eu estou pobre, é porque eu estou pecando. Não significa que eu estou passando por uma dificuldade, por uma doença, é porque eu estou em pecado. Eu tive Covid, muitos aqui tiveram Covid, mas aquilo ali era para nos fortalecer. Quem é o outro? Ah, mas você é pastor. Como que pode um pastor passar por isso? Que coisa feia. Mas você é líder. Acontece isso sim ou não? Cristãos chegando e jogando na tua cara que você tem que ser um super crente. Morgana, você não pode chorar não, Morgana. Morgana, você não pode viver triste não. Você não pode ter depressão não. Não pode, cristão não pode. Jesus disse isso, queridos. Pelo contrário. Então, nós passaremos por tribulação, o Senhor vai nos tirar, mas nós temos muitas pessoas com a sua religião fazendo isso, a subversão da ordem moral. Bildade entendia que havia uma lei moral. Existe uma lei aqui. Se você é justo, você vai ser rico. Se você está na igreja, você não pode ter isto ou aquilo. Não pode ter consequências, porque você ora, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, Bildade jogava muito isso na cara. Olha isso aqui, eu achei muito legal essa propaganda. A pressa passa, as consequências ficam. O que eu quero dizer com isso aqui? Bildade falou muito sobre isso aqui. Que muitas vezes nós não vimos o
todo e começamos a culpar as pessoas. Essa propaganda ela foi muito feliz nisso, porque ela mostrou o todo. Olha, você estava apressado, por isso que aconteceu isso com você. Agora tem pessoas que não conhecem do todo, de toda a sua história de casamento, de toda a sua história que passa, e por causa de uma coisinha, ela vai falar, ó, vou dar um exemplo, tá? Você se acidentou de moto porque você fica correndo. Tira essa moto de você. Queridos, eu amo moto. Eu gosto de moto. E eu ando com muita cautela. Mas talvez porque aconteceu alguma coisa, alguém me fechou, aconteceu algo no trânsito, um cristão, alguém vai chegar em mim e vai falar assim, tá vendo? Eu falei para você que moto não presta. Tá vendo? Você anda correndo. Eu estava correndo? Não estava. Então as pessoas elas não conhecem toda a história. E o que vai acontecer? Ela vai te jogar na cara. Foi assim com Bildade. Está vendo, Bildade? Está vendo, Jó? Está vendo, Jó? É por isso. É por isso. E aí as pessoas têm os olhos maus. Quantas pessoas não olham uns pelos outros com os olhos malignos? Ele me trata assim, por isso e por isso. Eu já vi muitas pessoas, querido, fazendo algo de bom coração. E o outro chegando, vamos dar um exemplo aqui do João Ivan e da Nilce. Eles fazem algo de caridade, de bom coração. Vão lá, ajudam as pessoas. E talvez o que recebe em troca, está fazendo isso para aparecer. Está fazendo isso para se eleger. É verdade ou não? Eu estou mentindo? As pessoas talvez vão na oração, postam uma coisa, está fazendo isso para aparecer. Não conhece o contexto, não conhece a história e começa o quê? A te julgar. A te julgar. Cuidado, queridos, com julgamentos. Cuidados com julgamento. Jó, então, passava por isso. Bildade, ele faz, os amigos dele, tudo jogando na cara. Mas o que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive. Você pode falar o que quiser. Ele pede um árbitro. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu conheço pessoas mulheres inclusive, que elas foram estupradas, que elas foram maltratadas. E muitos homens machistas chegaram e falaram, aconteceu isso com ela porque ela andava de roupa curta. Aconteceu isso com ela porque ela era dada. E às vezes nem era, queridos. Acontece isso sim ou não? A gente julga por aparências. A gente fala por aparências. Até eu já errei no sentido assim. Contratando uma pessoa, eu olhei e falei para essa pessoa assim, ela é muito quietinha, não vai dar certo. Cheguei para o dono e falei, deixa ele, não vai dar certo. Eu não conversei direito com a pessoa, não conhecia a história da pessoa e já falei que ela não servia para trabalhar ali. Aí depois, quando eu conversei, eu cheguei e pedi perdão para ela. Você vai me perdoar, porque eu te julguei pelas aparências. Você é muito melhor que todas as aqui. A menina trabalha muito mais, faz muito mais coisas, e a gente julga pela aparência. Julga talvez porque não falou, ou julga porque falou, mas Jesus nos conhece. O nosso Redentor vive. E Jó falou justamente a frase famosa, porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar ao meu favor. E aí ele vem explicando essa questão do meu Redentor. Que Redentor significa questão de parente. Eu tenho um parente que vai estar aqui. Eu tenho um irmão. Quem aqui não tem irmãos ou pessoas que fazem de tudo por você? Jesus é nosso parente. Jó, ele falava assim, eu tenho um parente que vai fazer muito mais por mim. Ele vem falando da questão da grandeza de Deus. Eu escuto muito isto. Como pode você orar? Deus, ele está lá no céu, ele não vai se importar com você, você é tão pequeno. Ele não vai ouvir sua oração. Para de orar. Para de insistir com Deus para você conseguir isso ou aquilo. Para, Jó. Para, Joãozinho. Para de ficar insistindo com Deus para ele te abençoar. Ele não vai te abençoar. Deus, ele se importa com outras coisas. Bildade ainda jogava isso na cara de Jó. Para, Jó. Para de ficar falando, Jó.
Para, Jó. Deus é grande, você é um pequeno. E aí que ele cria? Um abismo entre o homem e Jó. Quantas pessoas não desistiram dos seus projetos porque ouviram isto? Quantas pessoas não desistiram de si mesmas porque ouviram isto? Quando eu tinha 19 anos, a minha patroa, que é promotora, e não vou falar o nome, ela chegava em mim e falava assim, você é burro. E ela era uma mulher de direito, uma mulher, sabe, com um cargo alto, me chamava de burro na frente de todo mundo. A assessora dela também falava assim, você nunca vai conseguir. Você não sabe falar nem 10 reais, você fala 10 real. Eu falava errado mesmo, ainda falo algumas coisas. Até as pessoas na faculdade, quando eu ia apresentar alguma coisa, por que você fica insistindo em dar aula na frente? Você não sabe nem falar direito, você é incompetente. Jogava na minha cara. A minha patroa falava assim, você é burro. Você acha que você vai conseguir uma faculdade? Desse jeito, você não dá conta de falar. E eu tentando faculdade, vestibular, e ela jogando na minha cara que eu era burro. Jogando na minha cara que eu era burro. Jogando na minha cara que eu não dava conta. E não só ela, as pessoas perto dela. Jogando na minha cara. Queridos, eu tentei, passei no vestibular, formei. No dia da minha graduação, sabe quem eu tive o prazer de mandar o convite? Para ela. Faço questão da senhora estar lá no palco, me assistindo, formando. Quem é o burro agora? Não falei isso para ela, né? Mas eu falei com meu Deus, quem é o burro agora? Então muitas pessoas falam que você não vai dar conta. E você acaba desistindo. E cria como se fosse um abismo entre você e Deus. Mas Jesus conhece a sua dor. Jesus te levanta. Jesus te ajuda. Quantas pessoas não fazem acusações precipitadas da sua vida? Não desista. Não desista do seu ministério. Não desista do seu casamento. Não desista, porque vai ter pessoas, sim, que vão falar muitas coisas para você. Mas só Deus te entende. Só Deus sabe quantas vezes você não chorou lá no cantinho da sua cama. Só Deus sabe quantas vezes você não se esforçou por aquilo. O dia da vitória vai chegar. Né? Eu acho muito interessante, para nós terminarmos aqui, que nós aprendemos. Bildade não crer na inocência de Jó. Ele não crê que Jó vai sair daquele lugar. Muitas pessoas não acreditam em você. Te culpa, te julga. Ele orienta a Jó a seguir uma tradição, a melhorar. Enquanto Jó não melhorar, isso ele não vai acontecer. Jesus é o nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Nós vamos decorar esse versículo. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Vamos falar? Eu quero que nós decoremos esse versículo. Nós vamos passar toda a aula agora a decorar um versículo. Jó 19, 25. Falem comigo. O meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. 3 vezes, de novo. Eu sei que o Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Agora, sem falar, eu quero que vocês decorem e falem. Qual que é o versículo? Vamos decorar, nós precisamos decorar versículos para a gente aprender. Versículo 19, 25. Quando alguém chegar em você te julgar, falar seu casamento não vai, as coisas não vai, você é um pecador, você é isso, o que você vai falar? Sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra. Esse versículo não é só para decorar, tem que fazer sentido na sua vida. Faz sentido o que Jó falou? As pessoas podem te julgar nesse. As pessoas podem te culpar. As pessoas podem te culpar, Priscila. As pessoas podem te derrubar lá embaixo. Mas você vai basear nesse versículo. Você não me entende. As pessoas não me entendem. Mas eu tenho Jesus, meu Redentor. Eu sei que Ele vive. E Ele vai fazer o quê? Ele vai me levantar e Ele vai me ajudar. Nós aprendemos isso. As pessoas vão falar muito. E elas vão continuar falando. Cristão, ele passa por dificuldades, sim. Cristão, ele passa por lutas, sim. Mas Jesus nos entende. Jesus nos ajuda.
Jesus nos fortalece. Amém? Vamos orar para terminar. Alguém quer falar algo? Fiquem à vontade. Se quiser falar, eu quero alguém para orar aqui. Quem pode vir orar? Quem quer orar? Terminando a oração. Quer orar? Só para orar. Vamos levantar? Eu agradeço vocês que estão na internet, se quiser fazer alguma pergunta. Vocês que vieram aqui, que Deus os abençoe. Leve isto, eu sei que o meu Redentor vive. Qual que é o versículo? Esqueci. Ó Pai querido, eu ponho na Tua presença, Senhor. O Senhor venha para nos abençoar esta manhã, meu Pai querido. Essa linda palavra, meu Pai. Desde já, Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo levantar, pelo despertar, Senhor, em nossa vida, Pai. Pai querido, abençoa, Senhor, cada família, Pai querido, que está presente neste momento. E cada família, Pai, que não pôde estar aqui, Pai. Mas nós te entregamos, Pai, nas Tuas mãos, Pai querido. Esteja conosco, Senhor, nos protegendo, nos guardando, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda maldade, Senhor. Abre, Senhor, as portas, Senhor, num lugar impossível, Pai. Eu, nesse momento, Senhor, oro, Senhor, pelos parlamentares, Pai querido, que está enfermo, Pai querido, devido ao Covid, Pai querido. O Senhor venha, Pai, trazer a cura, Senhor. Traz a cura, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Desde já, Senhor, nós agradecemos, Pai. Esteja conosco, Senhor. Que esse culto, Pai, de hoje à noite, Pai, seja um culto, Pai, de bênção, Pai, de libertação, Senhor, sobre a nossa vida, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Desde já, Pai, nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido vocês para o culto hoje à noite. Hoje vai ser uma bênção, né? Não vai ser a ceia, mas nós temos aqui voltando a queimar por ti. Oh, é bênção, né? E até a noite. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado a todos que participaram em nome de Jesus.